Olá, bom dia. Eu sou o Willis, psicoterapeuta, escritor, jornalista, e hoje então estou aqui no grupo das palestras conscienciais, espiritualistas, espíritas, etc. E estou aqui para falar, no âmbito comportamental e também geral e espiritual. As leis, o universo, ele não é caótico como algumas pessoas acreditam que seja. Existem leis que são leis, algumas conhecidas, outras desconhecidas, mas existem, todo o universo ele tem uma regência. E é regido então por leis que a gente chama de leis naturais, leis universais, leis espirituais. Isso tudo para aqueles que acreditam nisso, né? Então existem leis, tudo é regido por leis, embora, como eu disse, muitas pessoas desconheçam e apenas embarcam na vida sem esse conhecimento. O conhecimento, como eu digo em vários vídeos meus, é fundamental para a evolução do ser humano, para a evolução na vida. Não há como você evoluir se você não conhece as leis que regem todo esse ambiente vivencial. Né? Então existem inúmeras leis que estão escritas aí na gênese do universo, na gênese da criação. Embora o ser humano também acabe criando algumas leis, que nem todas são leis efetivas, nem todas são leis dignas de atenção, e algumas até precisam ser evitadas, porque são, a partir do momento que o ser humano cria leis, ele cria dentro da sua imperfeição. Então as leis, né, por exemplo, eu já fui advogado. As leis jurídicas, por exemplo, elas são criadas pelo ser humano. E com todas as falhas, tanto na sua elaboração, quanto na sua prática. As leis humanas, elas podem ser distorcidas para o lado A, para o lado B, e são distorcidas. Cada um interpreta ao seu bel prazer, e isso nem sempre é bom. Então existem leis naturais que nos regem, mesmo, veja bem, mesmo que você não conheça essas leis, elas regem a sua vida. A lei, por exemplo, da causa e efeito, né? Muita gente ignora e segue cometendo coisas, fazendo coisas, e quando recebe, né, o efeito daquilo que fez, daquilo que praticou, às vezes se exaspera, se revolta, mas isso tudo por não compreender esse universo organizado que está aí à nossa frente, que está intrinsecamente ligado a nós, à nossa vida. Tá? Existem, por exemplo, as leis chamadas leis herméticas, que vem de muito tempo, né? Vem de muito tempo na história da humanidade.
né? Por exemplo, a lei do mentalismo, que é a lei que diz que tudo é mente, tudo começa na mente. É uma lei que está aí. Só que como as pessoas não têm o conhecimento, então não sabem, né, trabalhar, digamos assim, ter o autodomínio, o domínio da sua mente ao elaborar suas ações. Então essas leis existem. A lei de causa e efeito, né? Ela fica muito clara quando você estuda, por exemplo, a doutrina espírita. Se você É aquela história, tem gente, às vezes você fala da doutrina espírita, as pessoas pensam que você está dizendo que todo mundo tem que ser espírita. Não é. A questão é você conhecer as leis para melhor viver. Tá? Não é para você se tornar um religioso, nesse sentido mais popular, é para você aprender para praticar as suas ações dentro dessas leis e sabendo que o resultado delas, os resultados das suas ações, eles virão, independente do seu gosto, independente do seu conhecimento, independente da sua compreensão. Nós, às vezes, sofremos um tanto por força do desconhecimento dessas leis. O Cristo, por exemplo, quando esteve aqui conosco, na sua jornada de trazer o conhecimento ao ser humano para alimentar a sua evolução, trouxe, por exemplo, a lei do amor, que é baseada, por exemplo, no amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus, né, sobre todas as coisas. Essa lei do amor, se nós a praticássemos, a vida seria melhor. O problema é que nós somos limitados e limitamos as nossas atuações aos nossos egoísmos, digamos assim, né? Quer dizer, o ser humano ele é muito movido pelas suas pulsões, pelas suas aquela coisa do egocentrismo, né? O ser humano é muito movido por essas ações, né? Então esquece-se, porque a lei do amor ela é abrangente, né? Ela não se trata só de você amar as pessoas. Na verdade, nós deveríamos todos amar toda a criação. Quer dizer, todos os seres vivos que foram criados desde o princípio deveriam ser tratados com amor. Quer dizer, com algum afeto e com a compreensão da importância de todos os elementos da natureza. Quando nós falamos, por exemplo, do meio ambiente, aí você usa a palavra amar o meio ambiente. Quer dizer, amar o meio ambiente é estar em comunhão com o meio ambiente, não agredindo o meio ambiente, não querendo extrair tudo do meio ambiente e depredando-o, né? Quer dizer, dilapidando o ambiente natural. Isso o homem faz pela sua ignorância, pelo fato de não conhecer que a sua vida está intrinsecamente ligada ao mundo natural. Está ligada ao plano vegetal, tá ao plano animal. Nós estamos todos numa só teia, que é a vida.
E quando nós desconhecemos isso, nós, né, deturpamos, né, quer dizer, nós interagimos de forma predatória, destrutiva em relação ao meio ambiente. Isso não existe o amor, né, aí. E quando você fala de amar a Deus, Deus está representado em toda a natureza. Toda a criação, ela é divina. Toda a criação é divina. A criação humana, ela vem para satisfazer as suas necessidades, e muitas delas, né, necessidades egóicas. Então não há amor, né, na relação do ser humano, então, como eu disse, com o meio ambiente e com toda a criação, porque toda a criação compreende todo o universo e todos os povos e todas as pessoas. É coisa de você aprender a ser humanitário, quer dizer, a compreender a humanidade como parte integrante de você. Quando existem essas guerras, né, malucas aí no mundo, né, se você não tem a sensibilidade de compreender, né, que aquelas vidas que são ceifadas, elas têm a ver com a sua própria vida, então você fica indiferente. Hoje em dia existe uma questão que as pessoas às vezes encaram a vida como se fosse um jogo de futebol, né? Então cada um fica torcendo para um lado ou para outro e esquece-se que ali está em jogo toda a vida planetária. Então é mais profundo, né? Nós, na nossa individualidade egoísta, etc., nós ficamos alheios a isso e ficamos ali, às vezes, torcendo contra ou a favor, sem compreender que tudo aquilo ali também é a nossa vida, queiramos ou não, compreendamos ou não. Então, tudo isso está relacionado. Outro dia, eu estava pensando, né, a respeito, né, se você pegar, por exemplo, né, as crianças, né, elas fazem parte da nossa vida, todas as crianças, mas nós só voltamos os olhos, às vezes, para nós mesmos ou para aqueles que estão próximos de nós. E esquecemos aí de uma lei importante, que é a lei da solidariedade, de ser solidário com os outros seres humanos. E isso também, eu estou falando de um mundo real que está aí, mas isso tem a ver também com esse mundo espiritual. Porque às vezes você ouve discussões sobre religiões A, B ou C, mas a questão não é você ter uma religião. Porque o fato de você ter uma religião não o coloca num patamar melhor que o outro. Porque as religiões, elas são instituições. Tem que fazer uma diferença entre as doutrinas espirituais, como a doutrina cristã, a doutrina budista, a doutrina confucionista, a doutrina gnóstica, a doutrina, né, espírita, como eu falei. Tem que entender que estas doutrinas, elas não são completas em si. Não existe uma única doutrina completa. A doutrina espiritual,
ela é composta de todas essas doutrinas que eu citei. A doutrina lá dos Vedas na Índia, né? Nas doutrinas, como eu já citei, né? Outras budistas e islamistas, etc. Todas essas doutrinas, elas fazem parte de um todo. Não existe uma doutrina única, pronta e acabada. Todas essas doutrinas que estão aí, que nos chegam, elas são fractais de uma grande doutrina universal espiritual. Então a gente precisa, às vezes, aprender a respeitar, né, as doutrinas e compreendê-las. Não é, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Isso não existe, isso existe. Porque alguém falou, né? O padre, o pastor, o bispo. Não, isso aí não interessa. Isso aí são interpretações humanas. Mas você tem que ter a sua interpretação. Eu não estou aqui, por exemplo, tentando convencer ninguém a uma prática religiosa e espiritual única. Porque, na verdade, a espiritualidade ela é ecumênica. Ela engloba todas as doutrinas. Em cada tempo, estiveram aqui entre nós, ou ainda estão, alguns, né, mensageiros, né, universais, mensageiros da espiritualidade maior em todos os sentidos, que trazem para nós alguns fractais do conhecimento espiritual. Não existe, já vou repetir, não existe uma doutrina 100% completa, porque elas se completam. Se você pegar, por exemplo, a doutrina espírita ela não nasceu do nada, sabe? Ela é um conjunto de outros tantos ensinamentos que já vieram até nós aqui nesse planeta Terra. Então, se você estuda, aí entra uma questão. Outro dia eu conversava com alguém sobre isso, que a questão é que o ser humano tem preguiça de estudar aquilo que lhes é oferecido como doutrina ou como leis espirituais. Ele tem preguiça de estudar, tem preguiça de ativar o seu cérebro, os seus aparelhos aí cognitivos, para melhor compreender e aí tomar a sua decisão em termos daquilo que acredita, que venha a acreditar, para aí também vir a nutrir aquilo que nós chamamos de fé. Não existe uma fé pronta e acabada. Existem muitas crenças, e nem todas as crenças têm a ver com fé. Então é necessário ir mais fundo, né? Quando eu fazia muitas palestras, né, no centro espírita, quando eu citava, por exemplo, alguma pessoa, algum personagem que não estivesse incluído dentro, né, do cabedal da doutrina espírita, existiam pessoas que diziam, mas isso não é espiritismo. A verdade é que o espiritismo, ele não nasceu do nada. Os espíritos que trabalharam, por exemplo, com Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, eles não eram espíritas. Eles estavam em outro plano, em outra dimensão, e eles tinham lá as suas crenças e o seu conhecimento dentro do aspecto de alguma doutrina. Muitos dos espíritos que trabalharam com Kardec na codificação da doutrina espírita eram inicialmente
tá? Quando estavam aqui na planeta encarnados, eles eram católicos, tá? Eles eram confucionistas, eles eram até budistas e gnósticos, etc. Né? Eles tinham outras vertentes doutrinárias, digamos assim. Mas traziam aquele conhecimento angariado enquanto encarnados aqui, e também o conhecimento enquanto espíritos lá numa outra dimensão, num outro plano. Então eles trouxeram todo aquele conhecimento que eles tinham. Alguns conhecimentos também limitados às suas próprias crenças. É preciso compreender isso, né? Então, é importante que a gente estude. Eu falo estudo, e eu sei que muita gente torce o nariz quando você fala de estudo, porque tem gente que acha que não precisa. É só ir, por exemplo, no centro espírita, eu ouvi lá o palestrante falar, e concordar ou discordar do palestrante, e participar de algumas práticas espíritas, né? Tomar o passe, etc., e que isso é tudo, e não é tudo. Hoje em dia está muito em voga, né, uma certa vulgarização de alguns elementos da doutrina espírita, né? As psicografias hoje, né? Todo mundo acha que o espiritismo é só aquilo. Todo mundo acha que o espiritismo é só tomar passe, algum trabalho de cura espiritual, e a psicografia, né? E outros elementos, os fenômenos, né? Muita gente se detém apenas aos fenômenos. O fenômeno da obsessão, né? O fenômeno da psicografia e de outras tantas práticas mediúnicas, né, que a doutrina espírita encampa, e todo mundo acha que só por ver isso, só por acreditar naquilo, já é espírita. Nesse sentido, quando que o verdadeiro espírita, ele nunca para de estudar, porque a questão é compreender todo o universo espiritual. É compreender as leis que regem o universo espiritual. Para que você se situe, veja bem, conhecer todas as premissas espirituais para melhor viver aqui enquanto humanos e encarnados neste planeta. Porque a vida não é só aqui. Mas você só vai compreender isso se você estudar. Ouvir palestra é uma coisa, estudar as palestras é outra coisa. Ouvir palestra é uma coisa, compreender as palestras é outra coisa. Então, existe o ser humano por si só, tá? Já falei isso um monte de vezes, em várias ocasiões, em vários tipos de palestra, que o ser humano, ele infelizmente, ele não corresponde à sua vertente espiritual, divina, cósmica. Ele não corresponde a isso, porque ele se entretém aqui, nesse mundo material, e se limita. Então, ele vive sempre, se limita. E o que leva a isso é a preguiça. A preguiça, né? Não sei se vocês lembram disso. No catolicismo,
existe uma enumeração, né, de pecados, da gula, do orgulho, né, coisas assim. E um desses pecados nominados, etc., é o da preguiça. E eu estou falando aqui de pecado, não é nesse sentido assim, sabe? De ficar aquela coisa assim, eu sou um pecador, etc, etc. Porque a doutrina católica trabalhou muito com essa questão do pecado, que você nasce pecador, etc. Essas coisas. Não se trata disso. O pecado é aquela coisa da erraticidade, é dos erros que você comete, dos vícios e hábitos que você assimila e traz para a sua vida e passa a viver repetindo, né, os hábitos negativos, as práticas negativas, vive repetindo, né? Esse nome, pecado, ficou muito denegrido, né, etc., muito vulgarizado, mas o pecado é porque você atenta contra a sua própria vida. Quer dizer, você peca, você depõe contra a sua própria vida quando você assume hábitos negativos. Quando você, por exemplo, assume como um hábito da preguiça, né, de ficar indolente, né, tipo assim, não querer fazer nada para evoluir, achando que alguém em algum dia vai trazer uma fórmula mágica para você progredir. Você não progride se você não se esforça. Aí eu entro numa questão, né, que é uma lei, entre aspas, essa lei, tá? Uma lei criada pelos próprios homens, pelos humanos. Quando eu falo homens, é todos os humanos. Criada, que é a lei do menor esforço. Então, o ser humano tenta simplificar tanto as coisas para chegar a um ponto de que ele não precisa de esforço nenhum para evoluir. É tipo assim, eu vou levando, ou entra lá na do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e você não evolui. E você não evolui. A lei do menor esforço é uma lei criada pelo ser humano preguiçoso. Hoje você vê quantas pessoas você vê na internet sendo sugado pela internet, pelos malandros que estão na internet, pelos golpistas. Por que as pessoas são sugadas pelos golpistas na internet? Porque elas são adeptas da lei do menor esforço. Elas querem ficar ricos do dia para a noite sem fazer esforço nenhum. E tem gente que vende essas ideias, e tem gente que acredita nessas ideias. Pior é isso, né? Porque o cara, o malandro, o canalha, ele está no papel dele de um indigente, né, na vida, de ficar tentando dar golpe nos outros. Agora, você que recebe isso não precisa, né, se submeter a esses enganos, né? Não precisa, mas entra no engano porque quer as coisas fáceis. A lei do menor esforço não leva ninguém ao sucesso, sabe? O sucesso de vida, não é só coisa financeira, material. Não leva a isso. A lei do menor esforço, ela é do menor esforço. E ela se esvai. Esse menor esforço, ele não tem sustentação, ele acaba. Por isso que tem muita gente levando golpe toda hora, entrando aí nesses jogos, né, nas casas de apostas, essas coisas todas, que isso aí é um vírus que corrompe toda a sociedade. Né? Outro dia eu vi o presidente falando que por ele acabaria com as bets,
que é essas casas de apostas, tá? Que envolve adolescentes, jovens, até crianças ao vício da aposta. Isso destrói a sociedade. Mas tem muitos interesses econômicos, interesses assim, tipo assim, tem muita gente querendo tirar o pouco dinheiro das pessoas. Não é tirar o grande dinheiro, é tirar o pouco dinheiro que as pessoas têm. Eles arrumam um esquema para tirar esse dinheiro. E essas que são as apostas. Quem fica rico apostando, né, nessas bets que estão aí, ninguém fica rico, só os donos delas. E é uma lógica, só que as pessoas não querem compreender, né? Querem se iludir. Outra questão que está ligada à lei do menor esforço é a ilusão. As pessoas estão tão, né, desequilibradas e querendo ter coisas em menos tempo, com menor esforço, que então acabam sendo vítimas dos golpes e vítimas delas mesmas, porque se elas usassem um pouquinho mais as suas inteligências, elas não cairiam nisso. Entendem? A verdade existe nesse universo a lei do esforço. Mas não é a lei do esforço, não é a lei do sofrimento. É a lei de você despender, né, energia e movimento em função de um ou mais objetivos. A lei do esforço. Vou dar um exemplo assim, né? Quando eu comecei a fazer concursos públicos, no começo, nos primeiros concursos, eu, burramente, achava que aquilo que eu sabia era o suficiente. Então era só ir lá e fazer o concurso, passar e ter um belo emprego. Só que não era bem assim. Então eu fiz vários concursos e não passei. Mas num determinado momento eu caí na real. Tipo assim, o que eu sei é pouco para passar num concurso público. Então eu tenho que fazer o quê? Se eu sei pouco, eu tenho que procurar saber mais. E para saber mais, eu tenho que me esforçar. Então eu tenho que deixar de lado muita coisa para me focar no estudo, em estudar para saber, estudar para compreender e saber. E foi aí que chegou o momento que eu estava preparado para fazer concursos e ser aprovado no concurso, assim como eu fui, né? Então, quando eu voltei a estudar, depois de 13 anos sem estudar, eu voltei a estudar. Voltei a estudar, eu estava com 25 anos de idade. Eu percebi o quê? Aí entra a questão da inteligência, você tem que usar a sua inteligência. Então eu percebi que eu precisava saber mais e mais para poder obter as graduações que eu precisava para evoluir em termos de conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu percebi que eu tinha que me esforçar, tá? Então, eu tinha que ir ao encontro do conhecimento, compreender e trazê-lo para mim, para que eu pudesse ser bem-sucedido. E assim eu fui. Até passar, você vê, eu passei no prazo de um ano e pouco, um ano e meio, digamos assim, né?
Primeiro, no prazo assim de quase um ano, eu concluí o primeiro grau, o segundo grau, estudando ensino supletivo e me esforçando. Depois, mais à frente, quer dizer, nesse período, nessa sequência de período, eu passei em 3 vestibulares. Em 2, eu não consegui entrar nas faculdades porque não tinha condições. Até passar no 3º vestibular, no prazo assim de 1 ano e meio, passar no 3º vestibular, quando eu entrei em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, para estudar inicialmente filosofia e depois direito. Então vejam bem, tudo isso deveu-se ao meu esforço. Eu tive que parar de ir para barzinho, de ir para lá e para cá e tal, para me preparar para estudar e para conseguir entrar numa universidade federal onde eu pudesse realmente vir a estudar mais. Não parou aí, né? Vim a estudar mais. Então, a questão, a lei do esforço, ela está presente na natureza, tá? Eu até comecei a escrever um texto sobre isso. E veja bem, é um exemplo bem simples, tá? Uma semente, tá? Uma semente. Ela, na natureza, a lei do esforço existe na natureza, então existe em todo campo, né? Então, essa semente, quando ela é plantada, ela movimenta-se, dentro do solo, ela movimenta-se para brotar. Então, ela faz um esforço, tá? Faz um esforço para vir a brotar. E depois, esse esforço, que oriundo dessa semente que era lá paradinha, esse esforço depois, em conjunção com outros elementos da natureza, torna-se o quê? Torna-se uma planta, torna-se uma árvore e vai dar frutos. Tudo isso tem um esforço, tem um movimento, tem uma interação com outros elementos da natureza, da vida, e que faz com que essa semente que estava lá, né, esquecidinha, que ela venha a tornar-se uma árvore frutífera. Estou falando de frutífera, pode ser outra árvore. Que ela venha, veja bem, né, germinar, crescer, né, e vir a frutificar. Para tudo isso houve um esforço. Quer dizer, houve um movimento em prol da vida e da frutificação. Entendeu? Então nós também precisamos entender. Nós também somos sementes. Ou nós também temos sementes dentro de nós que precisam germinar e vir a frutificar. E você tem que fazer um esforço. Essa história de enriquecimento fácil, etc, isso aí, muitas vezes são só fábulas. Ou muitas vezes tem gente que já nasceu, né, com já a herança garantida, etc, coisas assim. Né? Mas muita gente, a maioria das pessoas, precisam de executar a lei do esforço. Quer dizer, você tem que compreender que você precisa se esforçar. Se você quiser sair do lugar, você tem que despender algum esforço. Não tem como você ficar parado e achando que vai sair do lugar. E isso em todos os aspectos da vida material e da vida espiritual.
Se você quer evoluir espiritualmente, e quando eu falo de evolução espiritual, essa evolução espiritual ela vem refletir a sua evolução material, humana, existencial. Eu posso falar isso porque eu experimentei tudo isso e conheço N pessoas também que experimentaram tudo isso. Então, eu não sou o bambambam da balachita. Eu não conto eu não dou os meus exemplos para me vangloriar e dizer, eu sou um gênio. Eu não sou gênio nenhum. Apenas compreendi alguma coisa da vida e continuo tentando compreender mais. Então vejam bem vocês, né? A gente tem que aprender isso. Tá? Aprende com essa historinha da semente. Você é uma semente e você possui sementes dentro de você que precisam germinar. E se não germinam, você não vai a lugar algum. Certo? E o lado espiritual, eu classifico como importantíssimo. Porque quando você vai adquirindo a paz de espírito, que você vai conseguindo, essa paz de espírito, ela é oriunda da lei do esforço. Não existe mágica, não é assim, eu ouvi uma palestra lá e daí mudei minha vida. Não, você teve que fazer algum movimento. Eu absorvi muito conhecimento nessa minha vida toda. Veja bem, esse ano mesmo vou contar para vocês aí um segredo, né, que as pessoas gostam de esconder. Esse ano eu completei agora, nesse mês de abril, 76 anos de idade, tá? Eu não estou aqui para posar de jovem, nesse sentido assim, esconder a idade. Então, eu estou com 76 anos de idade. E estava pensando, refletindo, o quanto o quanto o conhecimento fez a diferença na minha vida, tá? E ele pode fazer, e fez diferença na vida de um monte de gente que eu conheço, tá? Ainda bem que eu conheço também, né? E fez diferença também na vida de muita gente que não quis saber de conhecimento, não quis saber de aprender nada. Aqueles que até em algum momento acharam que eles já sabiam tudo, e de repente a vida bate na porta e diz, você não sabe nada, você precisa aprender. E a gente precisa muito disso. Essa lei, a lei do progresso, ela prevê, veja bem, a lei do progresso existencial em todas as esferas, ela prevê que você precisa de conhecimento, certo? Eu conheci um rapaz pobre, na época que eu fui boia fria. Foi ele que arrumou o emprego de boia fria para mim. Tá? Lá em 1960 e alguma coisa, né? O Antônio. Antônio era um jovem negro casado. Quando eu conheci, ele já tinha 2 filhas já. E ele era tratorista na fazenda que eu fui trabalhar. Fui trabalhar inicialmente na colheita de batatas, tá? Lá em Paraná, lá em Ponta Grossa. Quem cultivava as batatas lá na época eram japoneses, mas tinha russos também e tal. Tinha um monte de imigrante por lá. E o Antônio, ele era uma pessoa simples, semi-analfabeta, digamos assim, mas ele começou do zero, tá? Começou boia fria, como eu fui boia fria lá. Mas ele foi se esmerando, ele foi buscando, se esmerando no sentido de entender, de compreender, tipo assim, algo que ele podia fazer para
viver melhor, né? Ganhar mais um salário maior, etc. Então ele foi ser tratorista. E aí ele foi conhecer o trator e conhecer toda a engrenagem do trator. Ele aprendeu com outro senhor, já mais de idade, e tornou-se aquele exímio tratorista. Porque não é nem todo tratorista é exímio, né? Ele era um exímio tratorista e então ele foi praticamente adotado pelos proprietários das plantações lá de batatas, os japoneses, e então passou a ter uma vida muito melhor, criar melhor os seus filhos, etc, etc. O Antônio, quando eu o conheci, ele era um cara muito alegre e muito feliz com aquelas conquistas dele, porque senão ele teria sido boia fria pro resto da vida, né? Como outros tantos que ele conheceu, entendeu? Porque ele era negro e já tinha uma dificuldade, porque a sociedade era muito mais racista do que hoje. Então ele era um cidadão de terceira categoria. Eu conheci a tia dele que o criou e os outros primos todos, né? Então ele foi buscar conhecimento, porque se ele não conhecesse a máquina com a qual ele iria trabalhar, ele não poderia ser um exímio tratorista. Estou falando, veja bem, um exímio tratorista. Não poderia ser. Entende? Então, quer dizer, a lei do esforço, ela está presente na nossa vida o tempo todo. Veja bem, eu comecei a palestra falando das leis naturais, universais, espirituais, e vocês viram que eu falei poucas leis, né? Falei da lei do amor, do Jesus Cristo, e depois falei do mentalismo rapidamente, e depois pulei aqui para a lei do esforço, para chamar a atenção das pessoas, inclusive os jovens, que precisam compreender que algum esforço, tá? Algum movimento em direção aos objetivos, ele tem que ser feito. Ninguém faz isso por você. É você com você. Ok, gente? Então fico aqui hoje e espero que vocês tenham gostado e que vocês deem aí o seu like, façam os seus comentários também. Eu gosto quando fazem comentários, eu recebo alguns comentários super legais, né, que me ajudam a melhorar a minha performance e buscar mais temas para trazer aqui, ok? Então, é isso aí, tá? Paz e luz para todos vocês e vamos seguir em frente, né? Para fazer o melhor pelas nossas vidas.